Olá, agora eu vou falar um pouco sobre o texto de Yuval Muniz, a narrativa dos tempos, a materialidade da narrativa histórica. E o autor ele tenta separar desde o início entre a história do século XIX e a história narrada do século XX. E se assim podemos dizer, né, como forma de didática, assim, de resumir o texto. No século XIX, uma história baseada e pautada no passado. O historiador ele vai contar acontecimentos vivenciados no passado e reproduzi-los, narrando eles, né, aos respectivos receptores dessa informação. Já no século XX, ele vai apresentar que é baseado nas fontes históricas, que agora o historiador ele vai se pautar nas fontes históricas para poder transmitir o seu conhecimento histórico, não mais por marcos de passado, mas agora pautado nas fontes históricas. E nesse ínterim ele vai até lembra um pouco o Nietzsche quando ele vai falar sobre o subjetivismo, né? O subjetivismo histórico, porque a ideia é muito mais subjetiva, com a ideia contada é subjetiva, não é propriamente dita. Nem sempre a gente não sabe exatamente o que aconteceu ali, as sensações transmitidas ali e as vivências. É uma visão subjetiva, assim ele traz. Outra questão que também podemos apresentar é quando ele fala do negacionista e o revisionista, os tipos de discurso negacionista e os revisionistas. O negacionista é aquele discurso que ele vai meio que moldar o discurso ao seu favor, o negacionista. E o revisionista é aquele discurso que já é legitimado e ele vai modificar, ele vai, digamos que, calma, o revisionista ele vai revisar propondo novas visões históricas, novas visões de interpretações, imagino. Podemos dizer assim. Ele traz essa diferença entre o negacionista e o revisionista, o que corrobora também com a outra visão que ele apresenta sobre o subjetivismo histórico, que ele apresenta ao longo do texto. E essa divisão entre o século XIX e o século XX muitas vezes não é notada por parte do de quem acompanha a história, muitas vezes não é notada. Isso é uma visão, interpretação minha, assim, pessoal. Às vezes não é notada essa visão entre essa diferença de interpretação baseada em fontes e baseada no passado, em fatos históricos. Muitas vezes não é notado. E a partir da leitura do livro, a gente começa a compreender que existe toda uma estrutura por trás daquilo que se é enunciado, do que se é disseminado como história, de fato. E foi algo que fez com que validasse muito assim a questão da leitura do livro dessa obra de Duval para essa interpretação. Eu meio que comecei com o primeiro livro de Nietzsche, a gente meio que entende o discurso. No segundo livro de Foucault, a gente compreende o discurso, e nesse terceiro livro a gente compreende no sentido de como se faz um discurso, e nesse a gente aprende a falar os valores de fato como são da história. Eu compreendi assim ao longo da unidade, desde a época vigente da aula, como se fosse uma construção desse conhecimento, e achei muito interessante.